Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Os Romanov, de 1613 a 1918, escrita então pelo historiador britânico Simon Sebag Montefiore. A família da mãe do Montefiore é russa e eles inclusive fugiram da Rússia por conta da Revolução Bolchevique. A grande especialidade do Montefiore como historiador é, então, a história da Rússia, e aqui nesse livro, minha gente, ele faz um trabalho minucioso na medida do possível para dar aqui pra gente esse panorama geral do que foi, então, essa dinastia. Então, logo aqui no comecinho do livro, a gente já tem ali um mapa da Rússia, mostrando pra gente a expansão da Rússia durante esse período, então, de quase 300 anos aí, em que os Romanov estiveram no poder. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, em 1613 a Rússia era só esse pedacinho aqui, ó. E aí nesse mapa a gente tem período a período, né, aqui como é que foi feita então a expansão da Rússia para chegar a esse país gigantesco que a gente conhece hoje em dia. O livro é dividido em 3 grandes atos, sendo o primeiro deles a ascensão, depois a gente tem o apogeu e finalmente o declínio. Então esse aqui é um livro que vai tratar da história da Rússia, né, não só a história dos Romanov, até os dias de hoje. Ali no último capítulo, nas últimas páginas, ele vai contar pra gente um pouquinho como é que anda ali a vida do Putin, por exemplo. Mas tá, por que ele vai falar do Putin ali no final do livro? Bem, porque é o seguinte, por mais que a gente entenda que os Romanov eram realmente ali uma família de tirânicos, alguns deles realmente pesaram a mão, a gente tem as histórias todas aqui nesse livro e tudo mais, o povo russo era muito acostumado a ter ali uma figura paterna, né, uma figura de realmente de um rei, de um totalitarista mesmo. Então eles também enxergam o Putin como um czar. E por mais que a Revolução Russa fosse inevitável, enfim, foi importante ali para aquele momento, o povo russo enxerga a desistência do Nicolau II, né, o último czar, como na verdade um ato de covardia. Então eles enxergam aquela situação toda que o Nicolau, né, se viu, tendo ali toda a sua família em risco, inclusive a gente sabe direitinho, né, como é que aquela família teve seu fim. O povo russo entende aquela situação como se o Nicolau estivesse entregando a Rússia, né, a grande mãe, para, né, um bando de loucos. Mas então, esse livro aqui vai começar do início, ele vai começar contando pra gente a história de Ivan o Terrível, sem dar muitos detalhes, é que num dado momento ele se casa com uma Romanov, mas é uma história trágica, tenebrosa. Inclusive, se vocês tiverem dicas de livros sobre Ivan o Terrível, por favor, deixem pra mim nos comentários. Mas então, é apenas em 1613 que o primeiro Romanov se torna, então, czar da Rússia. E aí a gente vai ter uma sucessão de czares e czarinas. Esse livro aqui dá conta de 20 ou 21 czares. Aí depende se você considera o Alexei, o filho dos últimos czares, né, o Nicolau e a Alexandra, como um czar ou não. Porque existe um momento ali durante o processo de renúncia dos últimos czares, né, o Nicolau e a Alexandra, em que ele passa então o governo da Rússia para o Alexei, mas isso dura super pouco, dali a pouco ele passa isso para o Miguel, se eu não me engano, que é o irmão dele, e na sequência a gente já tem a Revolução Russa, a gente já tem a chegada de Lenin, dali a pouco a gente tem Stalin, por aí vai. Então Montefiore conta aqui pra gente as histórias de todos esses czares e czarinas, mas não só isso, ele vai contando pra gente também as histórias de seus esposos e esposas, ele vai contando as histórias dos amantes, das outras pessoas que faziam parte ali do séquito. Então assim, todo mundo que teve algum tipo de importância durante a história da Rússia, né, enquanto governante, tá aqui nesse livro. A gente vai ter também outros tipos de figuras importantes para a história da Rússia também, como por exemplo o Rasputin, que era aquele curandeiro, entre muitas aspas, que ajudou ali o tratamento de hemofilia do último czarzinho, lá o Alexei, enfim. Mas como ele era a única figura que conseguia fazer as dores daquele garoto pararem, ele também acabou tendo uma grande importância ali, tanto para a mãe Alexandra, quanto para o próprio Nicolau. Então ele acabou metendo o bedelho ali em diversas áreas do governo russo. Então ele chegou inclusive a nomear ministros, esse tipo de coisa. Mas as pessoas que faziam parte do círculo do Rasputin eram sempre, assim, figuras incompetentes. Então boa parte do declínio do poder ali dos últimos czares se deu por conta da mão do Rasputin. Então essa figura também aparece aqui nesse livro, inclusive por conta ali do episódio de sua morte. Então diversos autores que tratam ali dos Romanov, inclusive o Robert K. Massie, que já teve 4 livros comentados aqui no canal, todos os links estarão na descrição do vídeo. Então, o K. Massie
leva muito em consideração aquele mito envolvendo a morte do Rasputin, aquela coisa de que, né, foi feita ali uma emboscada, então várias pessoas atiraram nele, mas ele não morria de jeito nenhum. Enfim, quando encontraram o corpo dele, fizeram ali a autópsia e tudo mais, descobriram que ele tinha morrido por conta de um afogamento, porque assim, na hora de descartar o corpo, né, jogaram num lago. Então nem tiros na cabeça tinham conseguido matar o Rasputin. Aqui nesse livro a gente tem uma versão muito mais pé no chão. E aqui também, pensando nessas outras figuras importantes para a história da Rússia, o autor vai contar pra gente um pouquinho sobre Tolstói, sobre Dostoiévski, sobre Pushkin. Inclusive é aqui nesse livro que ele vai contar pra gente que o Dostoiévski, num dado momento, né, passa de revolucionário a monarquista, né? Ele vai se tornar ali amigo dos Romanov, amigo pessoal mesmo, conselheiro e tudo mais. Então, no fim de sua vida, ele se torna uma pessoa muito próxima da família de Alexandre II, que é, então, o filho de Alexandre I, o grande soberano de Guerra e Paz. Você já leu Guerra e Paz, você deve se lembrar ali do Alexandre I. Alexandre I, por sua vez, era neto de Catarina a Grande, e Catarina a Grande, por sua vez, é uma princesa alemã que se casa com o herdeiro da filha de Pedro o Grande. Dependendo do livro que você estiver lendo, ela pode ser chamada de Isabel da Rússia ou Elizabeth da Rússia. Nesse livro, se eu não me engano, ela está como Elizabeth, mas então Isabel ou Elizabeth era filha de Pedro o Grande. A primeira czarina mesmo, que foi coroada inclusive pelo próprio czar, foi a esposa de Pedro o Grande, Catarina I, que não foi a Grande, veja bem. Então, quando Pedro o Grande morre, a gente tem aí a primeira czarina. E aí, minha gente, temos aí um entre-sai de czares menores, né? Isso é um comentário meu, tá? Mas enfim, a gente tem aí alguns czares que entraram para a história da Rússia simplesmente porque se tornaram czares, não porque eles tenham feito grandes coisas. O próprio Pedro o Grande é considerado o primeiro grande czar da Rússia, uma vez que ele era, então, na verdade, o neto do primeiro Romanov, ali de 1613, que, se eu não me engano, se chamava Alexei também. E por que ele tinha esse epíteto de grande? Bem, ele modernizou a Rússia. Como é que ele fez isso? Implementando ali um processo de europeização do país. Então ele foi o primeiro grande czar que resolveu sair do país para visitar outros grandes países ali da Europa. Um dos países que ele vai visitar e com o qual ele fica mais, assim, não vou dizer chocado, mas ele fica abismado mesmo com o avanço daquele país, é a Holanda. Inclusive ele vai à paisana para a Holanda, passa bastante tempo lá aprendendo a construir navios. Porque até Pedro o Grande, a Rússia não tinha uma indústria naval. Então ele era uma figura que gostava de aprender a fazer as coisas. Se eu não me engano, foi na Holanda mesmo em que ele resolveu assistir ali algumas aulas de anatomia numa faculdade. Aí ele fica besta com aquela coisa do corpo humano aberto ali. Começa a querer fazer umas cirurgias também, porque afinal de contas ele já viu como é que você faz, enfim. Arrancava os dentes doloridos ali das pessoas que faziam parte do séquito dele. Olha, Pedro o Grande é muito interessante, inclusive a biografia dele, que a gente já resenhou aqui no canal, é um dos meus livros preferidos, gente. Mas além dele ser essa figura interessante, ele também era um grande tirano. Então, nenhum Romanov aqui era exatamente bonzinho. Inclusive aqui nesse livro, quando a gente chega ali mais pro final e vai conhecer a história de Nicolau e Alexandre e tudo mais, os últimos czares, ele vai contar pra gente muitos detalhes a respeito do antissemitismo do casal. E esse era um assunto que já tinha aparecido de uma forma ou de outra nos livros anteriores que a gente leu para esse projeto de leitura sobre os Romanov. Só que aqui isso tem bastante destaque. Além desses detalhes que mostram pra gente, então, o quão tirânicos eram todos os Romanov praticamente, a gente vai ter aqui também nesse livro muita fofoca. Então, assim, os boatos que corriam na corte, quantos amantes tal Romanov teve ali ao longo da vida, as cartas que eram trocadas com esses amantes, inclusive, se eu não me engano, era o Alexandre II mesmo. Ele tinha uma amante que era muito jovenzinha e eles trocavam umas cartas, assim, realmente cabeludas. Então a gente vai ter aqui a transcrição de alguns trechos dessas cartas. Catarina a Grande também era uma mulher ali com vários amantes e coisas do tipo. Também temos aí algumas cartas bastante picantes dela com o Potemkin, que foi, assim, um cara muito importante para a Rússia. Ele não chegou a ser um czar. É dito aqui nesse livro, né, o Montefiore levanta a bola de que provavelmente eles eram casados secretamente, né, a Catarina e o Potemkin, mas isso nunca ficou muito claro na história da Rússia, não. Mas ele foi um cara muito importante. Inclusive, Catarina era considerada a Grande também pelo processo de expansão do país que houve durante, né, o reinado dela,
e também por conta do aspecto cultural da Rússia. Talvez a gente possa comparar a Catarina Grande com a Rainha Vitória da Inglaterra, por conta dessa questão cultural. A gente tem aqui também a descrição das guerras pelas quais a Rússia passou, inclusive mais lá pro final a gente vai ter também várias informações sobre a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1919, começa com Nicolau no poder ainda e termina um ano e meio depois da Revolução Russa. E ele dá um panorama rápido aqui no final do livro também sobre a União Soviética e encerra o livro no momento em que ele vai contar pra gente sobre a descoberta das últimas ossadas, né, dos últimos restos mortais ali das crianças que foram brutalmente assassinadas junto com seus pais, os últimos czares. Então assim, nos anos 90 foram encontradas ali as ossadas dos pais e de 3 das filhas, e somente ali em 2007 é que foram encontradas ali as ossadas da última filha e do filhinho também. Como as 2 meninas mais jovens tinham ali a mesma altura e tudo mais, por algum motivo eles decidiram divulgar que a filha desaparecida era a Anastácia, a menina mais nova. Então surgiram ali na Rússia diversos impostores tentando se passar ali pelo Alexei e pela Anastácia. Uma coisa curiosa é que eles desistiram muito rápido de tentar se passar por Alexei, mas a Anastácia, a gente tinha ali pessoas que viveram a vida inteira jurando de pé junto que eram a Anastácia. E em 2007 então é encontrada a última ossada e no fim das contas descobre-se que a menina desaparecida não era a Anastácia, era a Maria. E aí eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo, que é quando o autor faz ali uma menção a Putin. Putin governa segundo a fórmula dos Romanov: autocracia e governo de pequeno grupo em troca de prosperidade em casa e glória no exterior. O ministro de Alexandre II, Conde Valois, ironizava que existe algo erótico em aventuras em fronteiras exóticas, e isso certamente é verdade em relação às espetaculares e televisivas proezas da Rússia no Oriente Médio. Mas, como perceberam os últimos czares, esse jogo depende do sucesso econômico. O que diferencia Putin, no entanto, é contar com suas armas nucleares como último recurso. Aí veja bem, a equipe de Putin o chama de o czar, olha só. Porém, não são os grandes Romanov que perturbam as noites de sono de Putin, mas sim as lembranças de Nicolau II. Isso aqui é o mais interessante, veja bem. Certa noite, no palácio de Novo-Ogariovo, sua principal residência perto de Moscou, Putin perguntou a seus cortesãos quem eram os maiores traidores da Rússia. Antes que pudessem responder, ele se adiantou. Os grandes criminosos da nossa história foram aqueles fracotes que jogaram o poder no chão, Nicolau II e Mikhail Gorbachev, que permitiram que o poder fosse recolhido por loucos e histéricos. Putin prometeu: eu nunca abdicaria. Os Romanov pertencem ao passado, mas as vicissitudes da autocracia russa continuam vivas. Então é isso. Esse é um baita livro, eu recomendo muito para quem quer conhecer aí a história dos Romanov como um todo. Então até o momento a gente vinha lendo aqui no canal biografias de Pedro Grande, Catarina Grande, ou dos últimos Romanov e tudo mais. Mas esse livro é interessante para a gente ter um panorama geral realmente da dinastia. E aqui a gente conhece um pouquinho de cada um, então, desses grandes czares e czarinas. Inclusive daqueles menos importantes, enfim, tá tudo aqui nesse livro. Esse também é um livro bastante ilustrado, a gente tem diversas imagens, olha aqui, ó, Pedro Grande. A gente tem diversas imagens coloridas aqui ao longo do livro. É um baita trabalho de pesquisa histórica mesmo. O Montefiore teve acesso ali aos arquivos, né, russos e tudo mais. Mas também há quem diga que o Montefiore é um cara bastante tendencioso. Então, assim, a mesma coisa me foi dita a respeito do Robert K. Massey, né, que é um historiador americano. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoas que tiveram aula com a mesma professora de literatura russa vieram me dizer que não, ele é tendencioso. E outras pessoas me disseram, não, a professora sempre indica esse livro, ele não é tendencioso, não. Então, assim, a melhor coisa que a gente faz sempre, né, não só nesses casos, é ler e tirar nossas próprias conclusões, não é mesmo? O que eu posso dizer aqui para vocês depois da leitura desse livro é que em alguns momentos ele parece um cara bastante metódico e em outros momentos ele descamba ali para as fofoquinhas, para troca de cartas, enfim. Mas ele tem também, como o Robert K. Massey, aquela escrita gostosa, né? Então em alguns momentos a gente até esquece que está lendo uma biografia, né? Um trabalho biográfico, e está lendo ali um romance, na verdade. E também por conta dessa questão de que aqui ele vai conversar sobre mais de 50 figuras, né, da história da Rússia, né?
englobando ali 300 anos, ele não passa tanto tempo assim com cada uma dessas figuras. Então esse aqui é aquele tipo de livro que, caso você tenha interesse em um determinado, né, uma determinada figura russa, você vai procurar essas informações em outros livros e tudo mais. Então é um panorama, como eu disse para vocês, e é interessantíssimo. Então eu recomendo esse livro para quem gosta de história, para quem tem interesse pela história da Rússia, para quem tem interesse por essa dinastia espetacular. Gente, tem de tudo aqui. Tem todos os tipos de dramas, todos os tipos de tramóias, enfim. E tem também, provavelmente, o final mais trágico de uma dinastia, enfim, gente. Deixo a dicona aqui desse livro para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.